Muito bem, meus caros. Queria falar hoje então a respeito de um assunto delicado e importante, muitas vezes mal compreendido e por isso tem gerado algumas confusões. A respeito de reclamações trabalhistas de pastor, é claro, eu vou falar aqui dentro de um contexto das igrejas batistas e talvez para outras igrejas não farão muito sentido, mas com toda certeza será útil para todos nós. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 9 e 10, e também a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo vai citar Deuteronômio 25, 4. Não amordassem o boi enquanto está debulhando o cereal. Quando Paulo vai dizer essas informações, ele vai dizer isso, ou citar esse texto, ele vai citar esse texto se referindo a sustento pastoral. A ideia é que os pastores, aqueles que vivem do ministério, sejam dignamente abençoados e recompensados com bênçãos financeiras. E eu estou dizendo nesse termo, bênçãos financeiras, recompensados, honrados, porque a legislação brasileira não reconhece vínculo empregatício de qualquer ministro de confissão religiosa, assim diz a lei, ou seja, de qualquer sacerdote, seja pastor, seja padre, seja o pai de santo, seja um líder de qualquer outra religião, enquanto no exercício de sua função sacerdotal, isso não é reconhecido pela legislação brasileira como um trabalho seletista, de acordo com as leis da CLT. O site da Anajuri diz o seguinte: o vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados, mediante votos, e as dioceses ou institutos religiosos e equiparados é de caráter religioso e, portanto, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira, não gera por si mesmo vínculo empregatício, a não ser que seja provado o desvirtuamento da instituição eclesiástica. Veja então que a nossa legislação não reconhece vínculo empregatício entre o sacerdote, no caso o pastor, junto à igreja da qual ele é pastor. Todavia, na nossa denominação Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira, existe uma regra, não necessariamente escrita, mas é uma prática que todos nós temos, de equiparar alguns benefícios que a CLT concede aos trabalhadores da iniciativa privada, de equiparar isso e então ser incorporado ao sustento pastoral. Aliás, a legislação ela não fala em salário pastoral, ela não reconhece salário, porque salário é de um empregado seletista ou de um empregado cuja sua profissão é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Ela fala de prebenda, o termo utilizado lá é prebenda. Então, nessa prebenda, as igrejas, via de regra, reconhecem. Elas chamam de FGTM, talvez Fundo de Garantia por Tempo Ministerial, o que seria equiparado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, INSS, 13º salário, poder desfrutar de férias de 30 dias e, consequentemente, adicionar como um bônus 1/3 do salário a título de abono de férias. Normalmente as igrejas praticam isso. E aí, o piso da prebenda é acrescido de valores, de percentuais iguais aos da legislação brasileira. Contudo, essa tentativa de equiparação, ela não caracteriza nenhum tipo de reconhecimento por parte da legislação brasileira de que o pastor tenha esses direitos. Portanto, numa eventual desligamento, né, de um pastor da igreja, solicitado pela igreja, o pastor não tem direito de entrar na justiça comum para receber. Quer dizer, direito ele até tem, mas a legislação não vai reconhecer e ele não vai ter esse ganho de causa em função disso, né? Então, o que nós aprendemos com isso? Primeiro, a minha sugestão, minhas orientações aqui em relação às igrejas,
As igrejas maiores, com pessoas, com administradores, elas não têm muita dificuldade, mas principalmente as igrejas pequenas, igrejas menores, muitas vezes com pessoas mais simples, igrejas do interior, enfim, elas, na contratação de um pastor, eles não pensam muito nisso, a coisa é conversada, o pastor vem, prega e, enfim, começa a trabalhar, mas é muito importante que as igrejas, elas detalhem muito bem tudo aquilo que vai ser oferecido ao pastor, e isso esteja registrado em ata, e uma cópia dessa ata esteja sempre de acesso muito fácil, uma dada ao pastor e outra fica com a igreja. Ali ela deve detalhar se ele vai tirar férias, quando serão essas férias e tudo mais. Nesse detalhe específico a respeito de férias, o pastor, essa relação pastoral com a igreja não é uma relação trabalhista. Portanto, o pastor não tem um direito legal, eu estou falando do ponto de vista legal, do ponto de vista de lei. Moral ele tem, ético talvez, com toda certeza, talvez não com toda certeza, mas um direito legal, uma obrigação legal da igreja dar 30 dias de férias para ele, não está previsto em lei. Por isso é necessário que a igreja trate com o pastor antes do culto da posse e dizer, olha, nós iremos conceder a você 30 dias de férias. Mas a igreja também pode falar, olha, nós vamos conceder a você 30 dias, mas espalhado ao longo do ano. Pode ser 4 períodos, 3 períodos de 10 dias, 2 períodos de 15 dias, um em dezembro, outro em julho, por exemplo. Ou a cada 3 meses você vai desfrutar aí de 10, 12, 7 dias, enfim. Isso pode ser contratado ali na hora, pode ser tratado ali na hora. Porque uma igreja pequena, muitas vezes o pastor não pode ficar, não consegue ficar mais do que 10 dias, talvez, longe da igreja, não tem quem o substitua. A igreja realmente é absolutamente dependente desse cuidado pastoral no sentido dos cultos, na realização dos cultos, nos estudos bíblicos, por exemplo. Então, muitas vezes, o pastor não tira 30 dias corridos de férias. O problema é que na dispensa do pastor, ou na saída dele, ou na dispensa dele, enfim, o pastor depois vem reclamar que não tirou férias, ficou 5, 6, 10, 15 anos naquele ministério e nunca tirou férias. E aí ele quer receber em dinheiro isso daí, isso causa muitos problemas. Então, o ideal é que a igreja realmente então documente exatamente como ela vai fazer, eles combinem direitinho e depois procurem cumprir isso aí. A minha sugestão para o pastor é que o pastor deve ser, espera-se que seja, a parte mais esclarecida no que diz respeito à orientação à igreja. Então, por isso, pastor, se você está na igreja, talvez já esteja 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, e agora percebe que essas coisas não foram acertadas, está um clima de paz, não tem crise na igreja, você não quer sair do ministério, a igreja não quer que você saia. Então, talvez agora seja um excelente momento para que seja tratado essas questões. Se não foi tratado lá atrás, chame a igreja, converse, irmãos, vamos acertar daqui para frente, vamos fazer assim. Eu não posso ficar 30 dias corridos, então vamos acertar, dividir esses dias de férias ao longo do tempo. Isso para não dizer nas questões financeiras. Né? Muitas vezes os pastores, ao se desligarem da igreja, eles vão reclamar porque ficaram anos e anos sem receber o sustento integral. Sempre faltou um pouquinho aqui no mês, um pouquinho ali no outro mês. E aí depois vem uma crise, né, uma situação ali de relacionamento entre ambos problemática e ele precisa se desligar. Olha, o melhor é que a coisa seja tratada enquanto estamos todos em paz, para depois não ter esse problema. Veja, se não foi documentado, se foi tratado só verbalmente, o pastor não tem um direito legal de reclamar nenhum atraso. Olha, não recebi tanto, fiquei sem receber, quero receber agora. Não dá para entrar na justiça, não existe essa relação legal. Eu não estou entrando do ponto de vista ético, isso aí é outra história, mas do ponto de vista legal não existe isso. Por isso o melhor mesmo é tratar
antes, coloca, detalha mesmo ali cada vírgula no papel. Pastor, considera, aqui a minha sugestão, considera o seguinte: se a igreja tem atrasado todos os meses, não está conseguindo pagar todos os meses, então conversa com os irmãos e veja se você tem essa possibilidade, reduz o seu salário, porque você está vendo que a igreja não tem capacidade financeira de arcar com um compromisso talvez que lá atrás ela até deu por uma falta de planejamento, por uma falta de orientação, ou deu aí uma proposta de fé e essa coisa realmente não aconteceu, ou teve uma crise na igreja e muitos membros se ausentaram, saíram da igreja, enfim. Então não deixa a coisa ir rolando, né? Acerta. Se você acha que não tem condições ou não deseja ter a redução salarial, enfim, é um direito seu, então talvez o ideal seria procurar um outro ministério que pudesse lhe dar essas condições financeiras. Mas não deixa a coisa ir rolando para depois, numa eventual saída, querer reclamar recebimentos atrasados. Se foi uma coisa muito esporádica, muito eventual, considera fazer uma doação para a igreja desse valor, ou então deixa isso anotado e fala: olha, vai me pagando aos pouquinhos, a hora que entrar um saldo positivo, a hora que tiver um saldo positivo, então acerta isso. O que é extremamente chato, constrangedor, é ver que no eventual desligamento de um pastor da igreja, o pastor venha reclamar valores atrasados e férias atrasadas e muitas vezes alegando a lei, e nesse caso não existe a lei. Então, assim, se não foi absolutamente documentado em ata ou em qualquer outro documento assinado por ambas as partes, o reclamante não tem direito nenhum contra o reclamado, independente de quem seja aí o reclamante ou o reclamado. O melhor mesmo é então acertar, colocar tudo no papel direitinho antes que venham essas dificuldades. É isso aí, eu espero ter contribuído com alguma luz nessas questões. Deus abençoe, um grande abraço, até uma próxima.